Trabalhar com a academia, aprender na academia é um prazer. Eu comecei com aquela pessoa que toda a gente fala e conhecia, que é o Rui Lima, e com ele fiz o curso acreditado de Tecnologias do primeiro ciclo. Eu até tinha um bocadinho assim a pretensão de que sabia um bocadinho disto. Depois de fazer o curso, aquilo que eu sabia era quase nada. E é muito interessante trabalhar com o professor Rui Lima. Descobri também o curso da escola virtual. Aí também aprendi a potencializar tudo aquilo que eu já conhecia e a utilizar os recursos de uma forma assertiva e que me permitem melhorar muito quando eu utilizo a escola virtual. Iniciei ainda há pouco tempo também o curso acreditado da doutora Ariana Cosme, a mentora da gestão flexível do currículo. Se penso parar aqui nos cursos da academia de maneira nenhuma. Eu sou a Sandra Duarte Tavares e juntos vamos aprender a escrever e a falar bem, sem erros. O meu nome é José Coentrão, sou enfermeiro de Serviço de Urgência Pediátrica e quero ajudá-lo a preparar-se para agir de forma rápida e eficaz numa situação de emergência. Porque a informação salva vidas. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal e quero convidá-lo a embarcar comigo nesta viagem pela sua voz. Mi nombre es Juan Fernando Gou. Soy psicólogo y un apasionado del coaching y la educación. O meu nome é Daniela Laranjeira, sou educadora social e coach. ¿Quieres ser más feliz en el aula? Venha conhecer algumas ferramentas de coaching educativo e aceite o nosso desafio. ¿Puede la psicología hacer que las personas realmente seamos más felices? Seja mais positivo e aprenda a usar as suas forças no que o faz realmente feliz. Aceite este desafio. O meu nome é Rómulo Neves, sou professor e convido-vos a entrar neste desafio de não deixar ninguém para trás. Eu sou Elizabeth Jesus e juntos vamos demonstrar para que serve aprender história. Eu sou o João Barroso e permita-me acompanhá-lo nesta jornada para aprender a gerir melhor o seu dinheiro. Eu sou a Sofia Almeida Santos e proponho contribuir para um país mais ativo, crítico e inclusivo. Aceita este desafio? Meu nome é Marco Bento, sou professor e um apaixonado por tecnologia educativa. Ligue-se comigo à nova Sociedade Mobile e ajude os seus alunos a tirar partido deste novo mundo de oportunidades. Chamo-me Luís Pereira. Entre na rede e venha comigo aprender mais sobre a desafiante tarefa de dominar os média digitais. O meu nome é Ariana Cosme e convido-vos a acompanharem-me nesta caminhada que é a gestão flexível do currículo.
O meu nome é Rui Lima, sou um entusiasta da educação e da tecnologia e este curso é o meu desafio para si. Com este curso não estás sozinho. Nele encontras dicas, métodos e estratégias para que, estudando menos, estudes melhor. Bem-vindos a esta nossa partilha de algumas ideias cuja temática é conjecturar, orientar para validar. Algum enquadramento e até mesmo a motivação para a escolha desta temática. Conjecturar pressupõe um conjunto de propostas de tarefas em que a participação ativa do aluno é fundamental, pois é isto que leva a uma aprendizagem consistente. Por outro lado, orientar. Orientar pressupõe que o professor selecione um conjunto adequado de orientações, nem mais nem menos do que aquilo que é necessário para o aluno por si fazer as explorações. Por outro lado, validar. Ora, validar pressupõe que o aluno mobilize conhecimentos e aplique-os. Logo, estabeleça conexões entre outras áreas da matemática. Eu diria, obriga o aluno a ir à mala das ferramentas, escolher as peças adequadas para aplicar no seu trabalho. Este tipo de procedimento não é exclusivo desta temática. Aplica-se a muitas outras aprendizagens. Olha, pensem, por exemplo, aprender a andar de bicicleta. O que é que se exige? Equilíbrio, controlo e prática. Na nossa temática, isto também está presente. O equilíbrio em termos de orientação. A orientação adequada a cada tipo de aluno. O controlo, a maior ou menor proximidade do professor a controlar o trabalho que o aluno está a realizar. E entra aqui a autonomia do aluno. E, por outro lado, a prática. Na nossa temática, uma prática assente na diversidade. Em ambiente de sala de aula, quando queremos pôr em prática qualquer tipo de exploração, devemos ter muita atenção aos pontos de partida. Não é por acaso que o envolvimento dos alunos é fundamental na sua própria aprendizagem. Qual o papel do ponto de partida? Despertar a atenção, provocar o imaginar outras situações do tipo, resumindo, fazer um enquadramento daquilo que vai ser desenvolvido. Estamos a ver, por exemplo, duas fotografias. Qualquer uma delas muito poderosa. Uma em Paris, outra em Lisboa, mas em ambas identificamos perfeitamente elementos geométricos. Essa identificação de elementos geométricos pode ser o ponto de partida, por exemplo, para explorações de quadriláteros inscritos em circunferência e mesmo quadriláteros circunscritos a circunferências. Na imagem estamos a ver um quadrilátero inscrito numa circunferência. Esse quadrilátero, neste caso, é um quadrado. O que é que verificamos? Que a amplitude dos ângulos internos é igual. Podemos colocar a questão se será válida para qualquer outro quadrilátero inscrito na circunferência. Facilmente os alunos, a partir de um exemplo, evidenciam que não é verdade. E são as explorações deste tipo que nos permitem encontrar contra-exemplos ou então validar afirmações. E é algo deste tipo que vamos exemplificar a seguir uma exploração com base em quadriláteros inscritos numa circunferência. A partir de questões como as que foram levantadas, pode ser iniciada uma exploração para estabelecer uma conjectura e, a partir da conjectura, delinear um caminho para a validar. E aqui a tecnologia pode ter especial importância, porque nos pode ajudar a manter o foco daquilo que pretendemos, que é o do aluno encontrar alguma regularidade.
Dá a possibilidade de diversificar as situações em pouco tempo ou de obter medidas e as relações entre essas medidas rapidamente, e isso são fatores importantes. Neste caso, pretendemos chamar a atenção do aluno para a soma das amplitudes dos ângulos internos opostos de um qualquer quadrilátero inscrito numa circunferência. Movimentando cada um dos vértices do quadrilátero, o aluno pode observar a diversidade de situações e constatar que existe uma regularidade, estabelecendo então uma conjetura. Mas somos da opinião que uma aplicação deste tipo deve ter sempre como suporte um guião de exploração. Por exemplo, o preenchimento de tabelas, que orientem o aluno a parar, registar, analisar e então a encontrar uma regularidade. Neste caso, fomos um bocadinho mais específicos na orientação que apresentamos ao aluno. Como exemplo, as primeiras colunas das tabelas estão preenchidas, mas mediante a diversidade de alunos que encontramos na sala de aula, devemos ajustar o tipo de orientação que damos. O mesmo se passa com a utilização de aplicações dinâmicas deste tipo. Esta estava pronta para o aluno ter uma ação como utilizador. Mas se houver condições tecnológicas, por que não propor aos alunos a construção de um qualquer quadrilátero inscrito numa circunferência e, a partir da ferramenta de medição, obter as medidas dos ângulos internos e, a partir da própria construção, fazer uma exploração semelhante à que aqui apresentamos. Seria um outro patamar no nível de orientação que proporcionamos aos nossos alunos. Mas voltando à conjetura, chega o momento de a validar. Mais uma vez, na nossa opinião, devemos ter em atenção se o aluno está a dar as primeiras pedaladas neste tipo de tarefa e então orientar o caminho se assim for. Por exemplo, numa fase inicial, a que chamamos nível de orientação A, podemos oferecer ao aluno o passo a passo para a validação da conjetura através do preenchimento de espaços, que nada mais é do que o aluno perceber que o ângulo QPS é um ângulo inscrito numa circunferência. Logo, a sua amplitude será metade da amplitude do arco compreendido entre os seus lados, que aqui representamos pela letra A. E que o mesmo se passa com o ângulo SRQ. É um ângulo inscrito na circunferência e a sua amplitude é metade do arco compreendido entre os seus lados, B/2. Então, que conclusão pode o aluno tirar? Não sabe a amplitude em concreto do arco QS, nem do arco SQ, mas sabe que os dois em conjunto completam a circunferência. Então, A mais B é 360 graus, o que levará a concluir que a soma dos ângulos opostos é 180 graus. O mesmo acontece com os ângulos PSR e RQP. Assim, a partir da etapa 1 e da etapa 2, o aluno valida a conjetura. No entanto, se os alunos já estiverem num patamar diferente, o tipo de orientação pode ser outro. Chamamos nível de orientação B, onde são dadas apenas algumas pistas para que o aluno, a partir de 2 ou 3 questões, defina o caminho a seguir para a validação. São situações como estas que podemos utilizar para levar os alunos a conjeturar, orientar e validar. Vamos ver uma nova situação, neste caso, um passeio através do Google Earth, em que vamos visualizar na região ribatejana elementos geométricos que aparecem no próprio terreno. E neste caso, podemos ter não um quadrilátero inscrito na circunferência, mas um quadrilátero circunscrito à circunferência. Vejamos a imagem. Alguma imperfeição não põe em causa a exploração que se pretende. Pode ser interessante levar os alunos a construírem quadriláteros circunscritos, começando, por exemplo, por marcar os 4 pontos de tangência sobre a circunferência. E vamos então admitir que teríamos um terreno com a forma de quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Um agricultor
olha para as dimensões de dois dos lados opostos, imediatamente tira a conclusão qual a quantidade mínima de rede que necessita para vedar o terreno. Que tipo de conhecimento é que o agricultor terá utilizado? Ora bem, para responder a esta questão, podemos proporcionar aos alunos uma pequena investigação. A partir de quadriláteros, relacionar a medida de lados opostos. E é aqui que entra a orientação. Mais ou menos orientação, porque deve ser sempre, digamos, equilibrada. Porquê? Orientação a menos para determinado tipo de alunos leva-os a não participar. Mas também orientação a mais para outro tipo de alunos desmobiliza a própria criatividade dos alunos, o apresentar outras formas de pensar, o que de forma alguma não é isso que se pretende. Portanto, equilíbrio na decisão de orientação. E neste caso concreto, estamos a ver uma situação em que, em ambiente de geometria dinâmica, podemos fazer uma exploração mudando os pontos de tangência, automaticamente estamos a mudar também os lados do quadrilátero e levar os alunos a identificar se encontram alguma relação entre as medidas dos lados opostos. É uma simples orientação, que pode ser outra orientação qualquer, mais ou menos pormenorizada, podendo chegar ao ponto de apresentarmos uma tabela para o aluno preencher a partir de dados que vai recolhendo da sua própria exploração. Outro tipo de alunos, este tipo de tabela não deverá aparecer. O próprio aluno deve organizar o seu próprio pensamento, o seu próprio raciocínio na recolha de dados da observação que faz. O objetivo da exploração era chegar a uma conjetura, e neste caso a conjetura pretendida é que a soma das medidas dos lados opostos de um quadrilátero circunscrito a uma circunferência é igual. A partir daqui, o passo seguinte será validar esta mesma conjetura. E como é sugerido na imagem, o quadrilátero foi decomposto em 4 quadriláteros, cada um deles dividido em 2 triângulos. Uma primeira questão que se pode colocar é: esse par de triângulos em cada um dos quadriláteros é formado por triângulos iguais. Porquê? Se atendermos à construção, verificamos que 2 dos lados são raios da circunferência. E um lado, a hipotenusa, vai ser comum aos 2 triângulos. Logo, em triângulos retângulos que tenham 2 lados iguais, os triângulos vão ser iguais. A partir daqui, podemos identificar a medida de cada uma das partes dos lados do quadrilátero com as letras que estamos a visualizar na imagem. Ora, se calcularmos separadamente a soma das medidas de lados opostos, e a orientação que está a ser dada neste caso é o preenchimento de espaços, facilmente se conclui que a soma de lados opostos vai ser igual num quadrilátero circunscrito à circunferência. A imagem, a animação que está a ser apresentada, permite identificar a igualdade de lados e, a partir daí, a validação da propriedade está feita. Partindo do contexto anterior e atendendo à propriedade em causa, podem levantar-se questões do tipo: será possível que os lados opostos AB e CD meçam, por exemplo, 186 e 238 metros? Não esqueçamos que o terreno é um quadrilátero circunscrito
a um círculo. É necessário que cumpra essas condições. Aplicando pensamento computacional, é possível elaborar um programa em Python capaz de responder à questão e, além disso, apresentar uma solução no caso de se verificar a impossibilidade. Ora, vejamos. A elaboração do programa pressupõe que, em linguagem natural, seja feito um alinhamento da resolução. Dado um valor para o perímetro, a soma das medidas dos lados opostos é igual a metade desse valor. Ora, vejamos. Quando são inseridos o valor do perímetro e as medidas de lados opostos, AB e CD, é feito o cálculo da soma dessas medidas. Pode acontecer, logo à partida, o lado AB ser superior a metade do perímetro. Então, a resposta vem logo impossível. Portanto, AB deve ser menor que metade desse perímetro. Passamos depois para a segunda hipótese. Se a soma for igual a metade do perímetro, perfeito, vem a resposta que é possível AB e CD tomarem esses valores. Caso contrário, se for impossível, se a soma não der metade do perímetro, então é dada a resposta de CD igual à diferença entre metade do perímetro e o valor de AB inicialmente inserido. Portanto, temos assim as hipóteses que podem surgir. Podemos visualizar a aplicação do programa ao exemplo inicial. Temos aqui um pequeno vídeo em que ilustra essa situação. Fazemos correr o programa. Cá estamos a inserir os valores de 800 metros para o perímetro, 186 metros para a medida da AB e 238 para a medida de CD. Portanto, a resposta é que é impossível. Para este valor, CD deveria ser 214. Se inserirmos, por exemplo, uma medida superior à metade do perímetro, é o caso da AB igual a 500 e CD 234, o programa detecta que não pode ser 500 e dá-nos a resposta impossível. A AB deve ser menor que 400 metros. Deixamos ficar aqui este exemplo de uma situação em que está presente o pensamento computacional, exemplo esse que é de grande simplicidade. Chegados praticamente ao fim desta apresentação, gostava de partilhar um pensamento / reflexão sobre o seguinte. Nem sempre as formações produzem o efeito desejado. Na nossa opinião, há uma razão para isso. Há uma tendência muito grande de reproduzir aquilo que se vê nas formações. Preferia que se tentasse começar pelo esboço daquilo que se vê nas próprias formações. E isto porquê? Porque cada professor tem as suas características. Cada realidade de uma sala de aula é diferente da outra. E se nós começarmos a partir do esboço das ideias, ajustamos essas mesmas ideias a nós próprios e à realidade da turma. Portanto, quando tentamos reproduzir aquilo que os outros pensam, aquilo como os outros fazem, há sempre alguma dificuldade, algum desajuste. Portanto, a sugestão que deixo é, perante qualquer ideia que queiram experimentar, experimentem a partir do esboço da ideia, de forma a poderem adaptar à realidade, às características da pessoa, fazer diferente. Esta flexibilidade é muito importante para evitar rejeições, porque à mínima dificuldade a tendência é rejeitar, é não validar o processo. E assim me despeço com um agradecimento e votos de boas reformulações e de boas experiências.